Olá, nós vamos dar início agora à segunda aula do curso Primeiros Passos na Produção Cultural. Como foi falado na primeira aula, esse curso faz parte de um projeto cultural elaborado por meio do edital permanente Conexão Cultura DF. Esse edital é proporcionado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e utiliza recursos do Fundo de Apoio à Cultura do DF. Bom, nessa aula nós vamos falar e mostrar um panorama geral da formação de um produtor cultural dentro do mercado. Depois vamos tratar das premissas para um bom produtor, focando nos objetivos, interesses e os pré-requisitos que um produtor cultural precisa ter. E depois vamos falar um panorama ali do mercado de entretenimento, tanto a nível local, no caso aqui de Brasília, regional, vamos falar alguns dados aí dos estados, das regiões brasileiras, e vamos também mostrar um panorama ali do mercado brasileiro. Bom, a produção cultural envolve uma série de atividades e responsabilidades também. O produtor cultural, no geral, ele planeja, organiza e executa eventos. Diversos, quando eu falo evento, eu quero dizer evento de qualquer tipo, tá? Pode ser tanto um show ali de um artista, mas também pode ser uma corrida no fim de semana. Então, um evento é tudo aquilo que ocorre ali em um dia, num horário, num momento específico. E todos esses projetos que o produtor cultural executa, no geral, são relacionados à cultura. Para realizar essa tarefa de forma mais eficiente, o ideal é que o produtor passe por várias etapas, né? E essas etapas que eu vou citar, no geral, é para quando o produtor está fazendo um projeto com recursos públicos ou com patrocinador. Quando você faz com recurso próprio, quando você mesmo é o investidor daquilo ali, aí essas etapas diminuem um pouco. Mas o ideal é que, primeiramente, o produtor cultural, quando for iniciar o trabalho, ele tem uma concepção da ideia que ele quer fazer, do que ele quer fazer, o que ele quer elaborar. A ideia, ele tem uma concepção do projeto que ele quer desenvolver. E isso envolve a identificação de uma necessidade no cenário cultural. Definir um tema, um conceito e principalmente determinar quais objetivos ele quer alcançar. Isso a gente está falando de projetos culturais que envolvem patrocinadores e que geralmente envolvem dinheiro público, né? Porque muitas vezes no caso de um projeto feito com recursos próprios, o objetivo do produtor no geral é lucro, é um negócio como qualquer outro. Depois de ter essa concepção inicial e definir os objetivos desse projeto, o ideal é que o produtor elabore, o ideal não, é necessário que o produtor elabore esse projeto de forma detalhada, e para isso ele tem que incluir ali um orçamento estimado do custo que ele vai ter ali para realizar o projeto, um cronograma de execução, isso é extremamente importante, uma descrição das atividades, selecionar os artistas e participantes e definir estratégias de divulgação e promoção. Todo projeto cultural precisa ser bem divulgado para que as pessoas compareçam, para que as pessoas realmente comprem a ideia, né? Todo esse projeto ele é fundamental para apresentar a proposta para os financiadores, que muitas vezes é o governo, e para os patrocinadores e porventura parceiros ali. Tendo um projeto aprovado e depois de captar os recursos, aí iniciar a parte de execução, que aí inclui a contratação de profissionais envolvidos ali que vão trabalhar no dia do evento. E aí a gente está falando de diversos profissionais,
do palco até a entrada, precisa de gente. Então, segurança, brigadista, direção de palco, diversos produtores executivos que vão fazer funções específicas, equipe de alimentação, equipe de bar e etc. Contratação dos artistas é importante. Se for um projeto que envolva artistas, tem que fazer toda uma tratativa, buscar o escritório comercial, artista que já está no patamar mais alto, que já é conhecido, no geral ele já faz parte de um escritório, então tem todo um processo ali para contratação. Entrar em contato com esse escritório, verificar se a data do evento está disponível, verificar o valor do cachê, verificar quais são os custos além do cachê, porque quando você contrata um artista não é só o cachê que você paga. No geral, eu falo no geral porque podem ter várias negociações, mas no geral o produtor é responsável por pagar o deslocamento de onde o artista vai estar, da base ali daquele artista até o local do evento, é responsável por toda a logística do artista quando chegar na cidade, quando chegar no local, então buscar no aeroporto e levar até o hotel. O hotel também, a hospedagem costuma ser responsabilidade da produção. Então, desde o momento que o artista chega na cidade até o momento que ele sai da cidade, a responsabilidade, no geral, eu digo no geral porque podem ter várias negociações, mas no geral é do produtor, incluindo a alimentação. Isso geralmente já vem em contrato também. Algumas vezes são valores pré-definidos de alimentação, mas isso pode ser negociado. Muitas vezes o evento já tem muita alimentação, então pode ser negociado ali com os restaurantes, mas a alimentação do artista também fica responsabilidade do produtor. E camarim. Camarim também, quando o artista já tem um nível mais alto, ele tem algumas exigências de camarim, então costuma vir um anexo ali ao contrato com as condições, com o que ele quer ali, né, para o camarim. Isso costuma estar definido em contrato, mas também costuma ser bem negociável. Então, às vezes tem exageros, tem artistas que realmente extrapolam ali, e aí cabe ali à produção, ao pessoal que está trabalhando ali no evento, ter bom senso e negociar ali, dar uma diminuída, às vezes no rider técnico ali do camarim. Enfim, tudo é bem negociável nesse mundo de produção cultural. Mas voltando ao que a gente estava falando, depois que é aprovado o projeto, você consegue captar os recursos, você entra na parte de execução e aí você tem que fazer as contratações. Depois o artista você também contrata muitos fornecedores de serviço, além da equipe que vai trabalhar com você ali no dia, você precisa de diversos fornecedores. No geral, quando você pega um local ali, ele não costuma ter uma estrutura pronta, então som, iluminação, projeção, o mobiliário que você for usar ali de camarim, no próprio bar ali, tudo isso costuma ser fornecedores terceirizados que, que fornecem, né? Que fornecem esses serviços. Além disso, como eu já falei, o produtor ele é responsável pela logística do evento, então a gente está falando da logística do artista, mas muitas vezes o artista também está acompanhado de uma banda, então também toda essa logística da banda, do artista, é o produtor cultural que é responsável. Cenografia é uma coisa que os eventos maiores costumam ter, até porque a cenografia muitas vezes inclui também a marca dos patrocinadores, a marca dos apoiadores e essas pessoas que estão patrocinando exigem isso. O evento também é uma plataforma de marketing.
O produtor cultural também assume um papel importante na comunicação. Então, a divulgação do evento e do projeto é responsabilidade do produtor. Claro que ele pode contratar equipe para ajudar nisso, mas a responsabilidade é dele. Então, desenvolver essas estratégias de marketing, usar mídias sociais, criar material promocional, estabelecer parceria com veículos de comunicação, TV, rádio, tudo isso é responsabilidade do produtor e é ótimo que ele faça isso para ampliar a visibilidade do evento, né? Durante a realização do evento, o produtor precisa estar presente para coordenar as atividades, solucionar imprevisto, o que mais acontece em evento é imprevisto, e principalmente garantir que tudo ocorra conforme foi planejado. E ele atua como um ponto de referência ali para a equipe e para as pessoas que estão no evento, para os participantes. E o principal é assegurar que o público desfrute dessa experiência cultural da melhor forma possível. Concluído o evento, o produtor cuida da avaliação e da documentação do projeto, analisa os resultados alcançados, identifica possíveis melhorias e presta contas se for um projeto com edital, um projeto cultural que tenha dinheiro público envolvido. Aí ele precisa prestar contas e tem todo um processo para isso. Dentro da nossa, no Brasil aqui, como a melhor forma de se tornar um produtor cultural? Aí tem várias formas, né? A principal é entender o mercado, estudar, então adquirir conhecimento e formação, e aí tem que começar buscando conhecimento na área. Pode ser um curso específico de produção cultural, mas também tem curso de gestão cultural, tem curso de arte cênica, artes visuais, vários cursos relacionados, o próprio curso de marketing, todos esses cursos vão dar bagagem para esse tipo de trabalho. Desenvolver habilidade de comunicação e negociação. Um produtor cultural precisa se comunicar bem e precisa saber negociar. Negociar é muito importante nessa área. Construir uma rede de contatos. A indústria cultural ela ainda é baseada em relações, então é bom ter uma rede de contatos sólida ali. E para isso você pode participar de eventos, seminários, workshops, se encontrar com outros produtores, isso tudo vai construir essa rede de contatos ali. Estágios e experiências práticas, você pode buscar um estágio em empresas que já fazem esse trabalho, isso vai ajudar você a aprender mais rápido. Aprimorar as habilidades de gestão é importante. Um produtor cultural é um gestor. Se atualizar em relação ao mercado, elaborar projetos culturais, isso qualquer um pode fazer. Alguns estados exigem um cadastro para você começar a elaborar projetos culturais, mas no geral qualquer um pode fazer, qualquer um pode participar de um edital. Bom, acho que nessa parte de panorama geral é isso. Uma outra questão, e aí é a nível de curiosidade. Em São Paulo, no mercado de São Paulo, que hoje que é o maior mercado brasileiro para tudo, inclusive para produção cultural. Na sua maioria, os produtores de lá são originários, eles iniciaram sua carreira nas agências de publicidade, nas agências de marketing, e depois eles acabam se desdobrando e também indo para as produtoras de eventos. Até porque o evento, no geral, costuma também ser uma plataforma que o marketing usa para divulgar marca, para divulgar empresas, para divulgar essas coisas. No Rio de Janeiro já teve um caminho um pouco diferente. A maioria dos produtores são originários de escritórios de empresariamento artístico. O mercado cultural do Rio de Janeiro sempre foi muito aquecido, sempre despontou diversos artistas para o cenário brasileiro. E esses produtores culturais muitas vezes foram formados ali dentro desses escritórios que empresariam esses artistas. Já nos demais estados, em sua maioria, e isso é o que eu observo do mercado, são originários de eventos públicos. Então, esses editais das secretarias dos estados costumam ser importantes para formar esses novos produtores culturais ali no mercado. Bom, premissas para um bom produtor, né? Um produtor se firmar no mercado. A principal delas, responsabilidade. Produzir evento, fazer cultura, exige muita responsabilidade.
Exatamente por isso que o governo exige alvarás eventuais. O evento pode ser de um dia, uma semana, um mês, ele vai ter um alvará, um documento que literalmente legaliza esse evento, que dá autorização, pelo menos perante o Estado ali, perante o Estado, que esse evento passou por diversos processos ali, com bombeiro, com defesa civil, emissão de RTs, que são anotações de responsabilidades técnicas que os engenheiros fazem para as estruturas ali, tanto palco quanto eletricidade, tudo exige esses RTs. Então, ser produtor exige estabilidade. Organização pessoal, gestão. Gestão exige organização, senão vira um caos. Pontualidade, evento exige pontualidade. Os artistas ali que estão envolvidos no evento e o próprio público vai exigir isso. O evento precisa começar no horário que foi definido e precisa acabar no horário que foi definido. Isso, inclusive, vai estar especificado em alvará, no alvará do evento. Ser criativo, importante para todas as áreas, mas para a área cultural é mais importante ainda. Ter disponibilidade de horário é um tipo de trabalho que exige disponibilidade de horário, principalmente ali durante os dias mais próximos ali do evento, vai ser o momento que você vai precisar ter disponibilidade, porque você está lidando com diversos fornecedores, então os fornecedores vão entrar em contato, os funcionários que estiverem trabalhando no evento vão entrar em contato, o próprio público, em algum momento, por algum motivo, pode entrar em contato e você pode ser acionado para tirar dúvidas, para responder perguntas. O poder público vai te acionar muitas vezes. Existe um processo para tirar um alvará bem específico para cada estado, mas no geral todos eles envolvem essas legalizações com o bombeiro, então precisa ter essa disponibilidade para receber essa equipe do bombeiro ali para verificar o espaço que você está fazendo o evento, para eles fazerem as análises deles, e no final são eles que vão de fato autorizar o evento a acontecer. Iniciativa é uma área que exige muita iniciativa, muitas vezes os projetos culturais só saem do papel porque alguém teve iniciativa ali de realmente correr atrás e buscar fomento, buscar dinheiro, buscar patrocinador, buscar parceiro. E muitas vezes, se não consegue isso, usar recursos próprios. A maioria das produções culturais são feitas com recursos próprios, a verdade é essa. Firmeza nas decisões. Isso é importante porque eventos de grande porte envolvem muitas pessoas, fora o público que está ali consumindo seu evento. Então é importante que as decisões que foram tomadas sejam firmes. E quando eu digo firmes, eu quero dizer que tenham um embasamento, que realmente sejam corretas e depois que essas decisões foram tomadas, elas precisam ser cumpridas e não dá para as coisas ficarem mudando a todo momento, porque evento envolve muita gente. Velocidade de raciocínio, as decisões muitas vezes precisam ser tomadas rápidas, situações que ocorrem ali no evento ali, que exigem decisões, não costumam ter muito tempo ali para você tomar essa decisão, então precisa ter velocidade de raciocínio. Isenção analítica, isso quer dizer que você precisa um pouco se botar fora ali das emoções. Muitas vezes existe ali o que o público quer, o que o artista quer e o que pode ser feito de forma legal. Então, essa isenção é importante. Nem sempre o que o público quer é o mais seguro, é o que pode ser feito. Nem sempre o que o artista quer fazer pode ser feito. Então, tem que ter isenção na hora de tomar essas decisões. E sem emoção. Independente se você como produtor cultural é fã daquele artista, você tem que ficar isento e se botar no local de quem está gerindo o evento e precisa tomar as melhores decisões para o evento. Ter bom senso, a maioria das vezes as coisas podem ser definidas com bom senso. Na verdade, esse evento muitas vezes acontecem as coisas que não foram planejadas, que não estavam previstas de fato, não tem como prever tudo, mas o bom senso costuma resolver bem as coisas. Bom senso, aquilo que todo mundo considera mais sensato. Ética, isso é importante para as profissões, na produção cultural
com certeza não deixa de ser importante, é importante ter ética. E resiliência, porque é um mercado bem difícil, é um mercado bem complicado de lidar, então precisa ser resiliente, com certeza. Bom, vamos entrar agora na última parte da aula, falar um pouco sobre o mercado em si de entretenimento. Bom, essa parte da aula tem muitos dados, então vai ter muita coisa escrita aí, mas é importante a gente entender esses dados, porque vai dar um panorama de como o nosso mercado ali de produção cultural e de entretenimento no geral está hoje, né? Segundo o IBGE, segundo o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a média brasileira de despesa mensal com cultura por família ali, né, é de 4,4% do total dos rendimentos dessa família, o que mostra o tanto que o brasileiro gosta de cultura e gasta com cultura, porque esse número é acima do que é gasto com educação, só para ter ideia, só para nível comparativo. E não costuma, pelo menos o que o IBGE diz, não varia em função da classe social. Hoje, no mercado, a despesa com entretenimento, ali, com cultura nas famílias, ocupa a sexta posição nos gastos dos brasileiros. Em 2021, o mercado de mídia e entretenimento do Brasil faturou 855 bilhões de dólares, é um número bem grande. Em 2023, o valor total de compra de mídia no Brasil chegou a 80 bilhões de reais. O mercado de eventos no Brasil deve movimentar no ano corrente, né, agora em 2025, quando esse vídeo está sendo gravado, conforme dados da Associação Brasileira de Promotores de Eventos. De acordo com a ABRAP, esse ano deve ser movimentado 141,1 bilhões de reais no mercado brasileiro. É muita grana. Também, de acordo com a ABRAP, o segmento deve alcançar um consumo de. Bom, esse valor de 141,1 bilhões é um crescimento de 8,4% em relação ao ano passado, em 2024. Então a gente vê que é um mercado que está em crescimento nesse momento. Existem cerca de 70 mil empresas no setor, e o setor apresenta um patamar hoje, atualmente, de cerca de 60% acima dos níveis pré-pandemia. Então, teve a pandemia, o mercado de entretenimento realmente teve um baque muito grande. E agora, depois que a pandemia acabou, voltando à pandemia, a gente já está no patamar 60% acima de antes. Então, o mercado realmente cresce e está crescendo de forma bem rápida. Ainda sobre o Brasil, 92% dos brasileiros nunca frequentaram museus. Esses dados são importantes para ter noção de como a forma que a cultura é desenvolvida no Brasil. Então, 90% dos brasileiros nunca foram em museus. 93,4% dos brasileiros jamais frequentaram alguma exposição de arte. 70% dos brasileiros nunca assistiram um espetáculo de dança, embora 28,8%, quase 30% ali saiam para dançar durante a semana, né? Mais de 90% dos municípios não possuem salas de cinema, teatros, museus e espaços culturais multiuso. Então, a verdade é que no Brasil, boa parte dos equipamentos culturais ficam localizados nas capitais. E somente 13% dos brasileiros frequentam o cinema uma vez por ano. Então, apesar de todos esses dados, pelo menos o cinema é frequentado muito bem pelos brasileiros. Esses dados são do programa Mais Cultura do Ministério da Cultura. O mercado de entretenimento, em relação aos dados, né? O setor de eventos, o setorial ali, hoje já é 3,8% do PIB brasileiro. Isso equivale a 291,1 bilhões do faturamento anual e 6,6 milhões de pessoas estão envolvidas nesse setor. Ainda sobre o setor, 7,7% do total das empresas brasileiras são desse mercado, então esse número aí de 654.183 empresas. 6,6% dos empregos gerados no Brasil são do mercado de entretenimento, então a gente está falando aí de
3.205.550.000 empregos, 3.205.550 empregos. 18,3% das microempresas, dos microempreendedores, dos MEIs, são do setor de entretenimento. Esse número é de 2.734.441. A massa salarial, 3,7% da massa salarial do país é do setor de entretenimento, então a gente está falando desse valor aí de 71,8 bilhões. E o setor gera 2,4% dos impostos pagos no Brasil. Então, como a gente pode ver, é um setor muito importante para o Brasil. Falando sobre os estados, sobre as regiões, e aí o legal é a gente ver pelo menos as porcentagens aí. Esse número aí é o número de participantes, o número de pessoas que teoricamente participaram ali de eventos ao longo do ano. No Centro-Oeste, 9%, Nordeste, 16,8%, Norte, 3,2%, Sudeste, 52,5%, Sul, 18,5%. Então a gente vê que o Sudeste é a hegemonia. Mais da metade dos participantes de eventos que consomem cultura estão nessa região. Reflete muito também a população desses estados, né? O período de agosto a dezembro é o mais disputado para a realização de eventos, e tem um ápice em novembro. Tem muito a ver com nossos feriados e com a forma que é o nosso calendário aqui no Brasil, né? Nesse mês de novembro, quase 60% dos espaços de eventos ali do país estão ocupados. Bom, falando de forma mais local, falando sobre o Distrito Federal. O Distrito Federal hoje é o terceiro polo gastronômico do país, está entre as 5 cidades brasileiras com maior visitação náutica. É um dado que pouca gente conhece, mas Brasília tem um lago e tem uma grande quantidade de pessoas que frequentam esse lago, que é o Lago Paranoá. Brasília também dispõe de um parque hoteleiro excelente, tem mais de 400 estabelecimentos, a maioria de altos padrões, até porque precisa atender, né, o setor público. Tem um aeroporto hoje excelente, qualificado, e que também é um hub. Ele recebe diversos voos de outros estados como passagem ali. Então, a pessoa pousa em Brasília, mas o objetivo dela é para outro estado. Mas, muitas vezes, ela pode estender essa parada ali e ficar um tempo na cidade, né? Então, o DF hoje está se destaca por sediar eventos de alta relevância para os calendários nacionais. Isso é muito por conta da estrutura do estado, no caso do Distrito Federal, que é muito boa, e também pelo fato de ele estar bem localizado. Ele fica no centro do país, então muitos eventos nacionais costumam vir para Brasília. Ainda sobre o mercado regional, nosso mercado local. Hoje já tem mais de 130 mil agentes culturais, agentes criativos registrados no DF. O setor cultural equivale a 3,1% do PIB do Distrito Federal e isso gera mais de 9 bilhões a economia do DF. Isso foi em 2022. Foram dados do Panorama da Economia Criativa, que é um estudo que foi feito e pode ser, inclusive, consultado por qualquer um. Esses dados estão disponíveis na internet. Basta botar no Google aí, Panorama da Economia Criativa DF, que você vai achar um site que mostra todos esses dados aí de forma bem mais detalhada. Ainda sobre o mercado regional, a gente tem alguns dados bem legais do DF aí, que também são dados desse panorama da economia criativa. Então a gente pode ver que no DF, no Distrito Federal, dos domínios criativos, das empresas ali que mexem com eventos culturais, a maioria são da área de publicidade, depois a gente tem moda, turismo e software, e aí vão tendo as outras ali. A maioria das empresas são bem pequenas, você vê ali na segundo quadrante ali, 24.241 empresas faturam até 81 mil por ano, né? E aí depois vai diminuindo, quando chega ali acima de 360 mil, está falando de 1.259 empresas, né? Hoje, no DF, a gente já tinha falado esse número antes, mas o número atualizado, 34.061 agentes criativos no mercado,
A maioria MEI, microempreendedor individual. Então a gente tem ali 69%, quase 70% é MEI. Quantidade de empregados, a maioria disparada das empresas tem somente um empregado, até um empregado. E aí a minoria ali já tem acima de um empregado, que é 1.448 empresas. E o porte da empresa, a grande maioria é MEI, já tinha mostrado isso no outro quadrante, mas a gente tem 7.037 microempresas e 3.503 empresas de médio, pequeno, médio e grande porte. Enfim, todos esses dados mostram um pouquinho do mercado de Brasília. Nessa aula, o nosso objetivo era esse: falar um pouquinho do mercado, explicar o que o produtor cultural faz. Na próxima aula, vamos entrar em outros detalhes. Na próxima aula, a gente já vai partir para a atuação profissional, para as características presentes nas áreas, e a gente já deve entrar também no processo produtivo de fato, né? Bom, é isso. Essa aula até já ficou um pouquinho mais longa do que eu queria. Até a próxima aula. Lembrando que essa é a segunda aula. Se alguém não tiver assistido a primeira, basta procurar no mesmo canal que vai estar disponível. Na primeira aula, a gente dá um breve histórico do show business brasileiro e também fala algumas coisas sobre a carreira de produção, de como se tornar produtor, explicando como é necessário se planejar, se organizar para conseguir atuar nessa área.